Eu, todos vocês, minha gratidão aos anos que a gente teve junto. Pastor, eu tive o prazer de a gente ir uma missão missionária, uma jornada missionária ali, Teoflotone, Pavão, trocamos muitas experiências, né? Deus continua abençoando. O meu amigo Jarbas, presbítero Jarbas, um grande companheiro, Deus continua abençoando. Você citou já minhas amigas. Aqui eu tenho a dona Juvete, começou tudo. Foi uma das pioneiras que me ofertou o Evangelho. Poucas vezes, ao longo do tempo que a gente esteve perto, ali no bairro Menezes, foi uma das primeiras a falar do amor de Jesus. E a Vanessa e a Rose testemunham do que eu era e do que agora Jesus nos tornou ser. Amém, Jesus. Viu, Glória a Deus. Viu o tempo de ovelha perdida, né? E agora elas estão testemunhando e juntos estamos testemunhando desse amor do Pai, né? Nesse novo tempo, né? Então, a gente está falando aí de 20 anos, 25 anos, atrás. E aqui nós estamos com a graça do Senhor. Está ali minha família. Como o pastor Jonas disse, o Senhor nos levou mais para o norte da América e lá nós sabíamos que ir a trabalho seria só uma ponte para aquilo que Deus tem feito lá na nossa vida, e eu creio que só está começando. E aqui eu tenho conversado com o pastor Jonas, muito com o presbítero Jarbas, que tem, e eu sei que quando eu precisar eu posso ter alguém a quem aconselhar e ter alguém que possa orar por nós. Então, que Deus continue abençoando, pastor Jonas, tu e tua igreja, né, para que o Senhor possa nos orientar quando for necessário, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade uma palavra que Deus colocou no nosso coração para este culto de ceia do Senhor, a qual temos o privilégio de estar participando. Vocês podem abrir comigo, bendito seja o nome do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 14. O verso 3 diz assim: estando ele em Betânia, assentado à mesa. Então, estando Jesus, o ele aqui é Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a demolestais, ou para de amolestar, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Verso 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez
será contado para a sua memória. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. O Senhor sabe como meu coração está contente, alegre, Senhor, por essa oportunidade de estar junto aos irmãos nessa casa para te adorar. E as oportunidades que o Senhor tem nos dado de compartilhar este pão aos irmãos nessa noite, Senhor. Que sejamos alimentados pela Tua palavra. Que sejamos, meu Pai, aleluia, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, Senhor, derramando sobre nós a graça e a manifestação do Teu poder em nossas vidas, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse é um dos textos da Bíblia que eu me deparo e fico meditando em várias coisas sobre este acontecimento. E ele é tão significativo que os outros evangelistas também o descrevem este momento. Tanto Marcos, aqui a qual lemos, Lucas e Mateus, ele relata essa mesma passagem. Pela importância que é este momento. Nós estamos aqui falando dentro de um tempo de acontecimento, quando Jesus, ele sobe a Jerusalém, sabendo que ia ser preso, ser martirizado e por fim crucificado. É a semana da Páscoa, é a semana e os dias que antecede a obra, a sua missão, para aquilo a qual ele foi enviado pelo Pai. É um tempo importante, é um momento importante. Nesse tempo de uma semana, profecias e várias profecias acerca do Messias, que por longos e longos anos Deus usou profetas para falar detalhes sobre esses acontecimentos, está inserido especificamente nessa semana. São conjuntos de várias profecias espalhadas por todo o Antigo Testamento que nessa semana se cumprem. E Jesus está focado neste caminhar para Jerusalém, sabendo que seria a última Páscoa e que ele seria o sacrifício dessa Páscoa. Não um sacrifício para os homens, mas um sacrifício para o próprio Pai. E ele estava focado nisso. Mas o que me chama a atenção é que, em meio a este acontecimento, Jerusalém está cheia, ele é recebido como o Messias enviado, ele é aplaudido, ele é aclamado, mas neste momento, ele há dias e há horas do seu sacrifício, da sua morte, ele encontra um momento, ele olha para os seus discípulos e diz: eu quero ir a Betânia. E por que ele queria tanto ir a Betânia? E aí o texto que nos choca, ele queria estar pela última vez com seus amigos. E o que chama a atenção desses amigos, que eles não eram os discípulos de Jesus, eles não eram os apóstolos, eles não estavam inseridos nos 12, muito menos nos 70 que durante o Evangelho aparece seguindo, recebendo instrução, recebendo ordem, recebendo o envio de Jesus. Esses discípulos eram 3 irmãos órfãos que estavam numa cidade pequena, pobre, mas que Jesus, pelos textos sagrados, diz que eram pessoas a qual ele amava. São esses irmãos, Marta, Lázaro e Maria. E esses irmãos, eles atraíram o coração de Jesus, ao ponto de Jesus chamar eles de amigo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, e eu quero centrar de vários ensinamentos, mas nessa noite específica eu quero tratar com você, porque eu estava olhando e falando, por que não ver numa ótica de igreja esse momento?
Mas não só esse momento, mas o comportamento de um desses irmãos. Porque o texto sagrado, ele vai apontar aqui essa menina. O texto não fala, mas quando você olha os outros evangelhos, João especificamente cita o nome dela, e falando Maria, irmã de Lázaro. E descreve ela como sendo essa moça que pega um valo de alabastro com um unguento dentro e derrama sobre Jesus, ungindo ele ao ponto de escandalizar aqueles que estavam ao redor e de pessoas verbalmente a discriminar, a condenar esse ato dela. Eu tendo a intervenção de Jesus e olhando para essa mulher, eu vejo um modelo de igreja. E talvez nessa noite, se a gente fosse dar um título aqui para essa mensagem, eu chamaria a Igreja de Maria, a Maria de Betânia, porque ela não fundou nenhuma igreja, ela não foi uma grande missionária, ela não foi um dos apóstolos, e muito menos uma das seguidoras de Jesus durante a missão de Jesus. Mas o comportamento dela é o comportamento que o Cristo estabeleceu aos seus seguidores como modelo de igreja. E quando eu falo igreja, não é uma placa e muito menos uma instituição. O comportamento meu e seu de salvo. Como nós devemos nos comportar durante essa peregrinação à Nova Jerusalém. Como nessa vida o Cristo espera que eu me comporto diante daquilo que Ele fez e está fazendo na minha vida. Ou seja, o Cristo, Ele alcançou-me, me libertou, salvou, e daí para frente, qual deve ser o meu comportamento nessa jornada de fé? Como eu devo me comportar, a minha vida, o meu dia a dia, o meu ser? Porque ao contrário do que muitos pensam, ou que é muito divulgado, e que muitas pessoas se comportam como uma igreja a qual me agrada, ao ponto de conversar com algumas pessoas e falar, porque eu me sinto bem. E igreja não é lugar para você se sentir bem. Se a motivação de você estar em uma igreja, se a motivação de você estar em um local de culto for o fato de você se sentir bem, você está indo lá pelos seus sentimentos, porque ali te agrada, ali você se sente bem, ali você está alegre, ali você está contente, você gosta daquele ambiente. E igreja você não pode ser atraída a um lugar simplesmente porque os seus sentimentos são sentimentos que vai satisfazer você, satisfazer as suas emoções, satisfazer o seu ego. E aí outras falam, não, vou naquela igreja ali porque ali tem uma palavra de bênção. Se esse é o seu sentimento de ir na igreja porque lá tem alguém que vai liberar bênção sobre a sua vida, está muito longe de ser a igreja de Cristo. E você está muito equivocado sobre o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não é um Evangelho que te promete bênçãos, e isso é o fator principal da sua busca. Porque bênção por bênçãos, qualquer outras religiões oferece isso. Vende isso, anuncia isso, coloca em cartaz isso, vai para a mídia isso. Mas quando eu olho para a igreja de Maria, eu vejo o sentido real do que Cristo espera de nós. E é interessante que essa mulher, ela só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada. E as 3 vezes que ela aparece, ela demonstra a característica de alguém salvo, de alguém alcançado por Jesus. Ou seja, o que vai te definir você como uma pessoa realmente salva por Jesus, não é as suas emoções que te levam você a mover a uma igreja, muito menos as suas necessidades, mas sim o seu comportamento em relação àquilo que agrada a Ele, não você. No Evangelho, a pessoa menos interessada é você. A pessoa que menos importa é você. A pessoa que menos é o alvo do culto é você.
Então, entendendo isso, qual é o sentido de eu estar? E por que eu estar? E por que permanecer? Independente de, é Cristo. E aí, Marta nos mostra isso. E aí é interessante que esse comportamento de Maria, ele é o que demonstra a característica da igreja de Atos. Porque quando você vai lá para Atos capítulo de número 2, no verso de número 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Este era o comportamento. O que estavam na vida daqueles novos cristãos no início da sua caminhada, o que fazia eles se reunirem, o sentido deles reunirem, o objetivo deles estar junto era para perseverar na doutrina, para perseverar na comunhão, para perseverar na oração e no partir do pão. Ou seja, eram fatores comuns entre eles. Eu não vou à igreja por causa de mim, mas por causa de um todo. Eu não vou à igreja por causa do meu momento, mas por causa de um corpo que está unido em prol de uma pessoa que é Cristo. E esse era o sentimento deles. Eles precisavam estar ali. E quando você olha para a igreja de Maria, é este comportamento que ela está. É por isso que Paulo, quando ele vai falar aos romanos, ele diz para a igreja de Romanos sobre essa mentalidade de mudança que precisamos ter quando nos deparamos com o Evangelho e quando o Evangelho produz em nós o poder de Deus em nossas vidas. Aí Paulo fala à igreja na igreja de Romanos, aos gentios, no capítulo 2, de que rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, em vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ou seja, tudo isso que ele está falando é para um objetivo, para me experimentar, para mim ter as experiências da qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Evangelho precisa causar em nós essa mudança de comportamento, essa mudança de mente, e é isso que a igreja de Maria vai nos apresentar. Nesses 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, primeiro, ela aparece na Bíblia quando Jesus vai a Betânia. O texto fala que ele apresenta lá, em Lucas capítulo 10, verso 38, o texto nos diz que ele vai a Betânia, visita essa família, e a Bíblia vai nos falar que ele entra na casa, e ele está ali para um almoço, ele está ali para compartilhar a comida, bater um papo com aquela família, ele está visitando aquela família. O texto ali vai nos dizer que Marta, a irmã mais velha, vai preparar a comida, mas Marta se queixa. 12 homens para se alimentar, aquelas pessoas ali, e ela está sozinha na cozinha. E a Bíblia nos diz que ela reclama, dizendo: cadê Maria para me ajudar? Jesus escuta e diz: Marta, calma, fica quietinha, calma. Está desesperado por quê? Ah, mas Maria não está me ajudando. Calma, Maria escolheu a boa parte. E qual é a boa parte que Maria escolhe? O texto nos diz que ela está aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. A sua palavra. Ou seja, a igreja de Maria nos mostra que na presença de Jesus, o que tem que ser valorizado é ouvir de Deus, é ouvir a sua palavra, é ouvir a palavra do Senhor. Se isso não for um desejo que queima na minha alma de conhecer o Deus da Bíblia,
de conhecer o Cristo da palavra viva. Se isso não for alvo na minha vida, é por isso que o próprio Cristo, ele vai falar sobre a palavra dele, e ele diz: aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que amam a minha palavra, será amado do meu Pai. O desejo do teu Cristo é que você ame a palavra dele, que você ama a Bíblia dele, que você tem desejo de conhecer o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Mas se isso não mexe com você, se o teu dia a dia te ocupa o bastante para você negligenciar aquilo que Deus importa, e a gente gasta muito tempo buscando aquilo que nos agrada, e o que agrada o Pai? Meu Deus. O que agrada o teu Cristo? O salmista vai dizer no Salmo 1: meditai dia e noite na palavra do Senhor. O próprio Deus fala para Josué: Josué, eu vou ser com você como eu fui com Moisés, mas medita na minha palavra, guarda a minha palavra, guarda, ensina o meu povo, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ei, irmãos, qual é o teu Cristo? Quem é Jesus para você? Você conhece a Ele? Porque o fator de você amar a palavra dele é a característica de quem é salvo. Se isso tem que queimar na tua alma, o desejo de conhecer o Deus da Bíblia, de saber como ele é, como ele trabalha, como ele age, o comportamento dele, o caráter dele, os atributos dele. Agora imagine só, se esse Deus que clama aos seus filhos para conhecer Ele através da palavra dele, e os seus filhos que diz que ama Ele, negligencia isso, qual é o sentimento do coração do Pai? A Bíblia, ela vai nos dar várias orientações a respeito disso. Mas Paulo, ele traz uma específica à igreja, através de Timóteo, que era um jovem obreiro, quando ele diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, ele vai exortar Timóteo acerca da sua palavra. E aí ele olha para Timóteo, que está iniciando uma igreja, que está iniciando uma obra, e ele vai exortar aquele jovem homem a respeito da obra do Senhor, de como deve se comportar os irmãos que se reúnem para adorar e estar em Cristo. E ele diz: toda a Escritura, Timóteo, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a obra do Senhor. Se eu não atento para isso, como eu quero mudança na minha vida? Se a palavra do Senhor é a única que pode lapidar a minha vida, se a palavra do Senhor é a única que pode direcionar o meu comportamento lá fora no mundo, se eu não conheço, como eu vou me comportar diante dos meus clientes, como eu vou me comportar diante dos meus empregados, como eu vou me comportar diante dos meus vizinhos, como eu vou me comportar como pai, como mãe, como marido, como esposa, como eu vou me comportar no seio da sociedade, se aquilo que molda a minha vida como um verdadeiro cristão é a palavra, e essa palavra que eu não leio, e essa palavra que eu não importo com ela, e essa palavra que eu deixo fechada dentro da minha casa, ela é a única forma para eu ser um verdadeiro homem de Deus, no conhecimento e no temor dessa palavra. Como eu posso melhorar como pessoa? Como eu posso ter uma mudança de mente, se aquilo que vai nutrir o meu conhecimento é a palavra do Senhor? Como é possível ser um cristão que diz amar Jesus, se aquilo que importa para ele é a sua palavra? Eu não ligo. Então a igreja de Maria, essa igreja que ama a palavra, que mesmo tendo os afazeres, tem o tempo de parar para ouvir de Deus.
para aprender de Deus, mesmo tendo coisas para preparar. E Jesus não está negligenciando o que Marta estava fazendo. Ele simplesmente está dizendo: há tempo, e o tempo é agora de ouvir a minha palavra. Eu estou aqui, e vocês estão perdendo e estão distraídos com tantas outras coisas, e não para aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Não vem no ensino bíblico, não tem paciência para ouvir um sermão, não anota mais um sermão, não lê a palavra e não medita a palavra. E aí você quer mudança? Como essa mudança acontecerá se Paulo está dizendo que é a palavra do Senhor que vai te tornar perfeito, melhor, um homem de Deus? Então a igreja de Maria é uma igreja que ama a palavra do Senhor, mas também é uma igreja que Maria, ela aparece segunda vez. E a segunda vez que ela aparece na Bíblia é um momento de dificuldade na vida dela, um momento de tristeza na vida dela, um momento de escuridão na vida dela. É aquilo que Paulo fala em Efésios: revestir-vos de toda a armadura de Deus para suportar o dia. Se não chegou, vai chegar. Faz parte da vida. É um aborto indesejado, é um câncer que aparece, é uma morte de um ente querido, é alguém que amamos que desaparece. São situações, o desemprego, questões financeiras e várias outras questões que nós sabemos que faz parte da vida e que às vezes não anuncia, bate na nossa porta e entra, e na hora que a gente assusta, o caos está lá dentro. A Bíblia nos diz que Lázaro morre. Marta entra em desespero e diz: vai lá e avisa Jesus que o amigo dele morreu. Jesus não vem, fica lá 4 dias e depois vem. Marta aparece e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vai dar uma palavra para Marta e vira: Marta, cadê Maria? Ela corre até em casa. Maria está chorando na mesa. As pessoas e os vizinhos estão ao redor de Maria, consolando Maria. E aí Marta chega e cochicha no ouvido dela: Maria, o mestre está te chamando. Ela levanta, não fala para ninguém e corre até Jesus. O texto vai nos falar que quando ela chega até Jesus, e está registrado em João capítulo 11, verso 28, que quando ela chega até Jesus, ela não vai cobrar e falar: se o Senhor é Deus na minha vida, por que meu irmão morreu? Se eu sou dizimista, por que eu estou com problema financeiro? Se eu estou na igreja todo dia, por que fulano foi embora da minha vida? Se eu estou ali orando, por que esse câncer chegou? Porque é isso que nós fazemos. Abandonamos a igreja por nada. Hoje eu não vou na igreja, não vou lá porque eu não estou bem. Tudo bem, você não está bem, legal, descansa, toma um remédio, dor de cabeça, cansaço, calorão. Mas na outra semana você não vem. Na outra você não vem. E os problemas te sufocam a sua fé, ao ponto de você sair todo dia de madrugada para trabalhar, mas não tem tempo para vir na igreja. Meu Deus. Não quer estar mais no meio dos irmãos. Mas Maria não, a igreja de Maria nos mostra que essa igreja, nos momentos de dificuldade, não chega até Jesus para cobrar. Ela vai nos falar que o texto diz que quando ela chega, ela se prostra aos pés de Jesus. Ela chora. Maria, ela não estava querendo explicação da tragédia, ela estava querendo consolo de quem podia dar para ela. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jesus também chora. A igreja de Maria é uma igreja que busca consolo
não nas drogas, não culpando o pastor, culpando o irmão de igreja, culpando um parente, na hora da dificuldade, onde não consegue falar e só as lágrimas descem. A igreja de Maria nos mostra que o único caminho é chorar aos pés de Jesus, é consolo. É uma igreja que se consola. É uma igreja, e o comportamento dessa igreja não é sair desesperado, culpando tudo e todos. É uma igreja que no meio da dificuldade sabe que pode chegar perto do pastor e falar: pastor, me ajuda, eu não estou aguentando. Chega perto do irmão e diz: segura na minha mão, senão eu vou cair. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu preciso que alguém interceda por mim. É uma igreja que confessa os seus pecados um ao outro. Aí você: não, mas como que eu vou abrir a minha vida para as pessoas? Sabe por quê? Você enxerga as pessoas como enxerga você mesmo. Mas não, a igreja de Maria, a igreja de Cristo, tem homens de Deus que estão prontos para consolar uns aos outros. Sabe por que você não confia? Porque você não se coloca na posição de comunhão. Hoje temos um tipo de igreja que senta, ouve e vai embora. Não sabe onde o seu pastor mora, o seu pastor não sabe, você não quer receber ele na sua casa. Uma igreja que você não quer que os irmãos importem com a sua vida. Pastor Jonas, tem uma coisa que me irrita na igreja, e eu converso com alguns irmãos, quando o irmão: não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ei, como assim? Isso servia quando você estava no mundo. Como ninguém tem a ver com a sua vida? Que tipo de igreja, que tipo de salvo você é? Você acha que nessa multidão de igreja do Cristo não tem alguém que você possa confiar e abrir os seus sentimentos? Você acha que todo mundo vai sair anunciando aí porque uma vez aconteceu na sua vida? Não! A igreja do Cristo de Maria é uma igreja que o Espírito Santo comunica uns aos outros, comunica aos santos. A gente só não tem confiança de se abrir porque a gente não está dentro. A gente sempre fica na resistência. Eu estou na igreja, mas só até aqui. Se interferir demais, eu vou para fora. Ninguém tem a ver com a minha vida, com a minha intimidade. E Jesus te chamando para dentro da comunhão, para fazer com que o seu sofrimento seja o sofrimento de todos, que a sua alegria seja a alegria de todos, que você se envolva em confiança, em intimidade, um com os outros, para orar junto, para chorar junto, para estar junto. Essa igreja de Atos cresceu desse jeito, no mesmo sofrimento, na mesma alegria, no mesmo partir do pão. Ei, irmãos, confia que Deus está no controle da tua vida, para você se envolver em uma comunidade, para você sentar na mesa daqueles que professam a mesma fé, para aqueles que adoram o mesmo Deus. Ei, faça parte. A igreja de Maria é uma igreja que na hora de chorar tem um lugar para fazer isso, e é na presença dele. E por fim, aparece agora essa Maria, a mesma Maria, mas agora ela não está vestida de luto. Ela está agora com um vaso de alabastro na mão. E Jesus está dentro da casa dela, e para surpresa de todos, Lázaro, o que fez ela chorar ontem, era o motivo da alegria dela agora. O mesmo Lázaro que fez ela chorar de tristeza ao ponto de buscar Cristo para ter consolo, é o mesmo Lázaro que está sentado na mesa. Agora ela não está com os olhos chorosos de consolo ou de tristeza, ela está agora alegre, porque essa igreja de Maria é uma igreja que sabe se prostrar e se comportar em busca da palavra, se colocar em busca de consolo, mas é uma igreja sempre grata ao Senhor pelo aquilo que Ele faz. Uma igreja que adora. Coloque sobre teus pés. A igreja de Maria é uma igreja que adora o Senhor. E é isso que ela está fazendo agora.
E é interessante, irmãos, que só para definir esse comportamento de igreja, e se você tiver isso na sua mente, dizer, não, o local onde Deus me plantou para mim estar com aqueles irmãos na mesma fé, ali é um local que, para Cristo, o que interessa é um local de aprender e crescer pela palavra. É um local onde tem comunhão, onde eu posso ter consolo, onde eu posso me abrir as minhas mágoas, onde eu posso me confessar os meus pecados e saber que tem um líder, que tem um pastor, que tem alguém que vai me abraçar, que vai lutar as minhas lutas, que vai andar comigo nas minhas fraquezas. Essa igreja. Mas também é um local onde eu me encontro com os irmãos para adorar o Senhor, para festejar ao Senhor, para atribuir ao Senhor glória e honra. E só para terminar e definir esse conceito de adoração ao Senhor, nós precisamos entender que a adoração, o que fala aqui, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse conceito de oração, mas trazendo como sacrifício vivo, porque o entendimento, às vezes, que a gente tem de adorar, é só esse momento de louvor. E é isso que precisamos da nossa mente mudar. Porque a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão está levando Isaac para matar o filho dele. Porque Deus pediu. E quando Isaac pergunta, pai, o que você vai fazer? Ele fala, nós vamos adorar o Senhor. Mas que tipo de adoração é essa que não tem harpa? Que tipo de adoração dessa que Abraão estava falando que não tinha tamborim, que não tinha músicos? É essa adoração que a Bíblia fala. Que adoração é essa? É a adoração do seu corpo, da sua dedicação à obra de Cristo, em prol do reino de Cristo. Mais do que vir aqui cantar, adorar a Cristo, é servir a igreja a qual Deus te estabeleceu você. É servir o reino de Deus. Isso é adorar o Senhor. Começa no teu lar, na tua mesa, com teus filhos, com a tua esposa, com teu esposo. E isso se comunga aqui dentro da casa do Senhor, a receber um irmão, a ajudar ali na mesa, a ajudar aqui no altar, a servir ao Senhor no conjunto, a servir o Senhor na adoração. Ou seja, irmão, não tem como ter uma vida saudável no reino de Deus sem ter contato com o outro, sem estar junto, sem participar. Porque o que nos faz crescer na obra do Senhor é esse contato que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, que nos faz ter compromisso com o outro, disciplina, ética. Isso é um conjunto que a igreja de Maria nos mostra. Eu não estou na igreja pelo aquilo que eu necessito. Não. Isso não pode ser o objetivo. Eu estou na igreja para aprender mais a palavra do Senhor. Eu estou na igreja para buscar consolo e comunhão com os irmãos. Eu estou na igreja para adorar ao Senhor, com cântico ou com trabalho. E eu te falo isso. A experimentar isso, tu conhecerás a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos faz entender, meu Pai, o que é o corpo do Senhor, a igreja do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda o nosso entendimento, Senhor. Meu Deus, não nos deixamos mover a casa do Senhor pelos nossos interesses, pelas nossas emoções, mas pelo um culto racional, Senhor, pelo esse desejo de conhecer o Senhor pela Tua palavra,
Em nome de Meu Deus, pelo desejo de estar na casa do Senhor, meu Pai, aleluia, Senhor, para ter comunhão com os outros, de poder ter, meu Pai, aleluia, conhecimento, meu Pai, de um com os outros, Pai. Vocês são nossos irmãos, Senhor. Nos ensina a envolver mais com o Teu reino, com a Tua obra. Nos ensina a envolver mais, meu Pai, em comunhão na mesa do Senhor, meu Pai. Meu Deus. Porque sendo assim, meu Pai, sempre teremos para Ti um unguento dentro de vasos de alabastro, Senhor. Não teremos medo de quebrar no Senhor, de dar o nosso tudo, de fazer o nosso melhor para o Senhor, Pai. Quando o alvo é o Senhor, meu Deus, não há luta, não há vendaval, não há, meu Pai, problemas, meu Deus, que vai nos tirar, Pai, meu Deus, de nos entregar tudo para Ti, Senhor. Abençoe meus irmãos, que o poder do Teu Espírito os envolva, meu Pai, para o entendimento, meu Pai, do reino do Senhor. Meu Deus, para o compromisso com a Tua casa, para o compromisso com a Tua igreja, para o compromisso aonde o Senhor plantou essa pessoa, Pai, para andar, para caminhar na fé, Senhor. Abençoa a casa do Senhor e a igreja do Senhor, Pai.